aguardando o próximo trem aí. Um trem atrás do outro, hein? Foi rápido. Aqui ela está contando que teve um demoniado que ficou rangendo os dentes dentro do outro vagão, do outro trem. E esse aqui tem guarda. Para vocês, deixar uma mensagem do Evangelho para vocês. A Bíblia diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a tradução correta desse salmo, o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de nada. E quando você lê assim, nada me faltará, dá a impressão que Deus vai dar tudo para você, né? Tudo que você quer. Mas no livro de Jó fala assim: quem me dera que Deus me desse tudo que eu quisesse. Deus não é louco, Deus é sábio. Se Deus desse muita riqueza para muita gente, as pessoas iriam se matar de tantas drogas e tanta coisa errada que a pessoa ia fazer. Dinheiro não resolve a vida de ninguém. Já conheci pessoas ricas que pularam do prédio, outras pessoas que tomaram um veneno. Conheci uma jovem que ela ganhava 80 mil por mês. E por 2 vezes ela tentou suicídio. Graças a Deus que ela se converteu. Ela ouviu a palavra e se converteu. Essa geração é a geração do suicídio. É a geração que mais morre. Por quê? Porque não tem o Senhor como seu pastor. A gente precisa ser submisso a Deus. A Bíblia diz isso. Para você ser submisso a Deus, rejeitar as propostas do diabo, tá? Se você quiser vencer, a Bíblia diz: o que vence o mundo é a nossa fé. Nada mais vence o mundo, tá? Porque a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. O Deus desse mundo, a Bíblia diz, é o diabo. Então a única coisa que pode vencer é Jesus. Jesus é uma pessoa, ele está vivo. Falaram para você que ele morreu. A Bíblia diz que ele morreu, mas ele está vivo. Ao 3º dia ele ressuscitou. Ele não está pregado mais no crucifixo. Ele está muito vivo. E a Bíblia diz que ele intercede por nós. Ele falou que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E ele é socorro bem presente no dia da angústia. Então não espere que Deus vai fazer a sua vontade. Ele não faz a minha, não vai fazer a sua, e ele não vai fazer a vontade de ninguém. Ele apenas quer que as pessoas sejam salvas da condenação do inferno. Essa é a pregação do Evangelho. A preocupação de Deus não é se você vai ser feliz, se você vai ter carro, se você vai ter família, se você vai ter todos os seus desejos satisfeitos. Aliás, quem oferece essas coisas é a religião. A religião oferece, né? Tudo vai dar certo, tudo é um mar de rosas, mas a Bíblia fala que a religião é uma causa de grande lucro. A religião é apenas para arrancar dinheiro do povo. O Evangelho é diferente. O Evangelho é o próprio Deus falando com você, tá? Basta você querer ouvir. Jesus falou assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz.
Talvez seja uma ovelha. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Apocalipse 1:3 diz assim, ó: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo, que a gente nunca sabe quando vai ser o último dia. A gente nunca sabe quando Deus vai nos chamar. Um rico procurou Jesus. Esse rico perguntou assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jovem rico, está lá em Lucas 19, perguntou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus falou para ele assim: você guarda os mandamentos. Tem muito rico que pensa que vai pagar uma missa de 7º dia para o padre e o padre vai absolver os pecados dele. Isso é mentira. Só Jesus pode perdoar pecado, diz a Bíblia. Tá? E aí Jesus falou: você guarda os mandamentos? Se eu perguntar aqui o nome da seleção brasileira de 1970, eu acho que muita gente vai responder. Se eu perguntar o que foi falado no Jornal Nacional de ontem, muita gente vai saber. Mas se eu perguntar quais são os 10 mandamentos, qual é a lei de Deus, a maioria não sabe. Eu também não sabia. Por isso que eu transgredia todas. O salário do pecado é a morte. Pecado é a transgressão da lei, diz a Bíblia. E Jesus é aquele que perdoa o pecado. Não, a lei não pode salvar, diz a Bíblia. Mesmo que você tenta cumprir a lei, você não vai conseguir. Por isso todos nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador não é Maria. Esse Salvador não é Buda, não é Maomé. É só Jesus. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que a Bíblia diz. Tão simples, tão fácil, né? Mas não ganha dinheiro. Pregar a verdade não fica rico. Faz 20 anos que eu prego na rua. Agora, por que esses pastores estão ricos? Por que o Papa tem um banco? Hein? O banco mais rico do mundo. Porque pregam mentiras. Quem prega mentira fica rico. Jesus falou assim para aquele rico: você guarda os mandamentos? Falta uma coisa. Falta uma coisa. Jesus falou para aquele homem rico: vende tudo que tem, dá o dinheiro para os pobres, depois você vem e me segue, você terá um tesouro no céu. Já pensou? Jesus falando isso para o Edir Macedo? Jesus falando isso para os pastorzão da Assembleia de Deus? Hein? Já pensou Jesus falando isso para o Papa Francisco? As pessoas estão muito equivocadas, pensando que todo mundo vai para o céu. Vai não. Mateus 7, Jesus falou que a porta é estreita, apertado é o caminho que conduz à vida eterna, são poucos que encontram. Vende tudo que tem, dá o dinheiro para os pobres, o que você vai ganhar? Tesouro no céu. O que Jesus falou? Você vai ganhar um tesouro no céu. E as pessoas não sabem o que é esse tesouro no céu. Eu quero saber, porque o tesouro aqui da terra não me interessa. A Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas iriam se desviar da fé por causa do amor ao dinheiro. Tá? Tem muita gente com dinheiro cometendo suicídio. Não muda a vida de ninguém. A maior riqueza é ter os nossos pecados perdoados e o nome escrito no livro da vida. Tendo paz com Deus, né? Romanos 5, tendo paz com Deus mediante o nosso Senhor. A única coisa que interessa para a gente é ter paz. Saber que se a gente morrer, o nosso nome está escrito no livro da vida. É isso que interessa. Jesus falou assim: busca o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que as igrejas evangélicas ensinam hoje? Vai buscar a sua casa, vai buscar seu carro, vai buscar sua bênção, vai buscar isso, vai buscar aquilo. Sabe o que o Espiritismo ensina? Mesma coisa. Sabe o que o catolicismo ensina? Mesma coisa. Você buscar as coisas dessa vida. Você não tem que buscar nada dessa vida. Em Filipenses 3 está escrito assim: são inimigos da cruz de Cristo aqueles que só pensam nas coisas terrenas. Você acha que Jesus morreu para te dar dinheiro?
Jesus morreu numa cruz para satisfazer os seus desejos? Não. Jesus não está nem Deus, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Está presente para satisfazer os nossos desejos. Seja feita a tua vontade. Foi isso que Jesus falou? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Colossenses 3 diz assim: se você já morreu com Cristo, se você já ressuscitou, ou seja, se você foi batizado, se você já se converteu, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Franco da Rocha. O mundo passa. A Bíblia diz assim: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que existe no mundo, porque o mundo passa, os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que importa é a gente fazer a vontade de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Ele está vivendo uma geração onde a Bíblia diz que as pessoas iriam perder a fé. Jesus falou que quando ele voltasse, porventura ele acharia fé na terra. A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí você vai procurar uma pregação que fala de vida eterna, não tem ninguém pregando isso. O céu não interessa mais, hein? Igrejas estão cheias, tem uma igreja em cada esquina. Eu já vi uma igreja em cima da outra. Para quê? Para disputar membro? Para ver quem ganha mais dinheiro? É para isso que é a igreja? Hein? É isso aí que vocês estão chamando de igreja? Isso para mim é comércio da fé. Gentileza gera gentileza. Sempre lugar que precisa. A igreja são pessoas que adoram o verdadeiro Deus, Jesus. Ele é a fonte da água viva. Cachaça não vai bater a sede de ninguém, não. Estão bebendo até cair. Tem gente que fala assim: bebo sim. Tem tanta gente que não bebe e está morrendo. Mas a Bíblia diz assim: os bêbados não vão herdar o reino dos céus. A porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. São poucos que encontram. A gente é pecador, todos nós somos pecadores, mas a gente precisa ter consciência do que é pecado, se arrepender, porque a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, ele não tem mais prazer no pecado, ele não é mais guiado pelo pecado. Então guarda a tua alma. Jesus falou: guarda a tua coroa da vida eterna, para que ninguém roube. Ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os mentirosos, os que se prostituem, todo aquele que ama e comete a mentira. Apocalipse 21:8. Então a gente precisa ter consciência. Jesus falou: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. E eu também não estou pregando aqui para julgar e condenar ninguém. Eu estou pregando apenas para você ter consciência que você precisa dele, apenas para você clamar pelo nome dele. Porque se você morrer e seu nome não estiver escrito no livro da vida, você não vai entrar. João capítulo 3, Jesus diz: ele necessário é nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. O homem natural tem religião, ele é católico, ele é evangélico, ele é qualquer coisa, mas ele não compreende as coisas de Deus porque parece loucura. A Bíblia, filho, é só com o Espírito Santo que você vai entender. Você é o templo do Espírito Santo, sabia disso? Templo do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus te ensinar o caminho que você deve andar. Aprenda a ter um diálogo com Ele. Jesus falou assim: estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Amém? De a mim todos os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus, ele chama para ele porque ele é o único e verdadeiro Deus. E o problema nosso se chama pecado. O pecado destrói. Quando Adão pecou,
Deus falou assim para Adão: por tua causa a terra está amaldiçoada. O pecado trouxe maldição. A mulher começou a ter dores de parto. Deus falou para o homem: Adão, agora do suor do teu rosto você vai comer o teu pão. É difícil ou não é? A Bíblia fala que no final dos tempos iam ser tempos trabalhosos, tempos difíceis. Ia plantar muito e ia colher pouco. Então, toma cuidado, porque se alguém vos pregar outro evangelho, a terra ainda está debaixo de maldição. Mas acontece que tem uma bênção. Essa bênção chama Jesus. Se quiseres ouvir, a Bíblia diz: comereis o bem dessa terra. Mas se for rebelde, vai ser devorado, vai ser destruído. A gente precisa de Jesus porque Ele é tudo, em todos. Nada acontece. Para sua segurança, fique atento ao vão entrar. Nada acontece se você não buscar. Você pode viver sendo empurrado por qualquer vento de doutrina, né? Maria vai com as outras. Mas se você for guiado pelo Espírito Santo, você vai encontrar paz, alegria, porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus não é ter dinheiro. O reino de Deus não é riqueza terrena. Tá? O reino de Deus é Cristo habitando em nós, esperança da vida eterna. É a única coisa que a gente precisa. Como eu falo tanto, preciso de saúde. Vai, depois voltar no Natal, depois acho que é um ano novo, é Natal, passou, aí vai com a sogra, mas agora vai ela, mãe, não sei se é Maria, vai, eu falei, vai mesmo, não faz nada. É, porque ele tá falando, No livro de Jó a gente encontra um personagem que Satanás compareceu diante de Deus e falou assim: tira tudo que ele tem e ele não vai te adorar mais. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas o dia mal veio para ele. E a Bíblia diz que num dia só ele perdeu tudo que tinha, perdeu saúde, perdeu a família. Mas esse personagem chamado Jó, ele nunca perdeu a fé. Essa sua fé, em 1 Coríntios 15 fala assim, 19: se pensarmos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então não adianta você clamar pelo nome de Deus só na hora que você está com dor de barriga, não é? Desempregado, doente, passando fome. Não, porque a gente precisa de Deus muito mais do que a gente imagina. A Bíblia diz que Ele dá o ar que a gente respira. Ele dá o ar que a gente respira. Quanta gente aí que não morreu dentro de hospitais? Quantas pessoas não morreram por causa dessa doença aí? Não buscaram a Deus. Busque o Senhor enquanto há tempo de achá-lo. Invocai enquanto Ele está perto. Jesus está voltando. Vai pegar esse mundo de surpresa. É bom você estar preparado. Mateus capítulo 24. Irá como um relâmpago. Jesus, ele diz assim que ele viria como um ladrão de noite. Pegaria o mundo de surpresa. Mateus capítulo 24 é um sermão profético, onde ele fala dos sinais. Perguntaram quais são os sinais da sua vinda e do fim dos tempos. Aí Jesus fala assim: haverá guerras, nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas sabe o mais importante que ele fala? Tudo isso vai aumentando. É princípio das dores. Vai ter mais fome, vai ter mais guerra, vai ter mais doença, vai ter mais terremoto. A cada dia que passa, aumenta as dores de parto. A Bíblia diz que a terra está com dores de parto. E essas dores vai aumentar. Vai aumentar. Por isso que você, se você não tiver uma fé verdadeira, o seu barco vai naufragar. Não adianta viver de aparência.
As pessoas hoje estão vivendo na internet, estão vivendo de aparência. É uma coisa por trás do celular e é outra na vida real. Estão vivendo de artista, né? Vivendo imitando o seu ídolo. Não adianta, a idolatria é um pecado de feitiçaria. O seu ídolo não vale nada, diz a Bíblia. Seu ídolo não presta para nada, diz a Bíblia. É o ídolo do futebol, o ídolo da música, o ídolo da religião. Não presta para nada, diz a Bíblia. Idolatria é culto a demônios. Por isso que a Bíblia condena de Gênesis a Apocalipse o homem adorar outro homem, o homem adorar a criatura. Romanos capítulo 1 diz: mudaram a verdade de Deus, amaram mais a criatura do que o Criador. É por isso que o mundo está do jeito que está. E vai piorando. São dores de parto. Sabe quem que está para se manifestar? O anticristo. E o mais interessante, que a Bíblia diz em Apocalipse 13, que quando ele aparecer, toda a terra vai adorar ele. Mas você acha que vai ser num piscar de olhos? Já estão adorando ele. O espírito do anticristo, a Bíblia diz, já está no mundo. E essa geração, ela foi doutrinada para receber. Fique atento ao sinal sonoro de fechamento das portas. Attention to the closing door sound. Jesus Cristo é o próprio Deus na forma de um homem. João 5,43. Jesus ele falou assim: olha, eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam. Outro virá em seu próprio nome, esse vocês receberão. O anticristo vai ser o diabo na forma de um homem. Não é isso que a geração de hoje quer? Um líder? Um líder da direita, um líder da esquerda. Não é um ídolo do futebol que o mundo corre atrás? Não é um ídolo popstar que o mundo vai lá gritar o nome do seu ídolo? Cuidado, saia da idolatria enquanto você tem tempo. Saia da idolatria. Apocalipse 9:20. Apocalipse 9:20. Guarda bem isso. Não querem se arrepender, não querem se converter, porque não querem deixar de adorar os demônios, seus ídolos. Aí você pergunta para a pessoa: você está adorando o diabo? Não, eu só vou no show de rock. Você está adorando o diabo? Não, eu só vou num estádio de futebol. Você está adorando o diabo? Tem um ídolo lá. E aonde tem um ídolo, você está prestando culto a demônios. Então é bom, é importante você saber disso, porque os pastores de hoje não têm coragem de falar, os padres não têm coragem de falar. Porque estão pregando só para encher a igreja e para arrancar dinheiro do povo. Só que esse povo está sendo guiado por cego. Porque esses pastores de hoje estão tudo cego, só amam o dinheiro, e as almas estão indo para o inferno por causa da idolatria. Culto a demônios. 1 Coríntios 10. Ninguém pode sentar na mesa com o Senhor, falar que Jesus é o Senhor, e sentar na mesa com os demônios assistindo o seu futebol. Então escolhe a quem vocês vão servir, Deus ou o diabo. Porque a geração de hoje me diz em Apocalipse 13 que vai adorar o diabo, que vai adorar o anticristo. Então, são poucos os que se salvam, foi o que Jesus falou. Então é melhor você estar entre os poucos do que ser Maria vai com as outras, ficar correndo atrás de Rede Globo, correndo atrás de passeata gay, carnaval, futebol. Guarda o que tem para que ninguém roube a coroa da vida eterna. Está ordenado ao homem morrer uma vez, depois sexo e juízo. Não vai ter uma segunda chance. É só essa vida que você tem para buscar a salvação. Desculpa. Deus nos dá a oportunidade todo dia de conhecê-lo. João 8:32, Jesus fala assim para alguns religiosos: conhecereis a verdade vos libertará. E eles dizem: nós somos filhos de Abraão. Jesus falou assim: mas Deus pode fazer filho de Abraão até de pedra. Isso aí para Deus não é nada. Fala assim: vocês querem me matar. Abraão foi meu amigo. Abraão me viu. Abraão se alegrou quando me viu. Jesus não nasceu da Maria, filho. Ele não tem data de nascimento. Hebreus 13, aliás, Hebreus capítulo 7, versículo 3, diz que ele não tem data de nascimento. O que esse Natal tem a ver com Bíblia? Nada. O que esse Natal tem a ver com Jesus Cristo? Nada. É uma festa do paganismo.
Mas festa da idolatria. Isso não tem nada a ver, isso é puro comércio. Comércio católico, comércio evangélico. Isso não tem nada a ver com Bíblia Sagrada. Ele não é criatura para ter data de nascimento. Ele é Deus. Sexual é crime. Estamos de olho. Respeito é bom e todos gostam. Sexual abuse is a crime. We're watching you.